Por isso que a gente fala que esse autoconhecimento ele tem que ser extremamente profundo. Por quê? Porque se você não identificar o porquê que você está agindo como você está agindo, o porquê que você não tem bons resultados na tua vida, o porquê que você não está progredindo, da onde que isso está vindo? Ah, é azar, é praga. Ah, não. Tem uma frase que diz sorte no amor, azar no jogo, né? Alguma coisa assim. Crenças totalmente limitantes que nos colocam nessa condição. E tem uma coisa que é muito interessante da gente também compreender: nós somos extremamente adaptáveis. O ser humano ele se adapta facinho, porque o nosso controle geral aqui é para quê? Sobreviver. Exatamente. Então a gente sobrevive na dor. E aí, uma das coisas que hoje eu trabalho muito, que eu gosto, né? Eu falo muito. Você é pai? Você é mãe? Se a pessoa me responde que sim, eu vejo que tem uma grande probabilidade de dar sequência. Por quê? Se você não resolver os teus problemas, quem vai pagar esse pato? Quem paga essa conta? Teus filhos. Não, eu não quero que meus filhos sofram. Ah, tá. Então chegamos num ponto bem interessante. Se não for por você, pelos teus filhos. Você precisa se libertar para libertar as próximas gerações. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição e a primeira edição, né, da temporada 2025 do Fala Mais Podcast. Nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente conversar um pouquinho, bater um papo, conectar histórias, né? Trazer essas histórias aqui para dentro do nosso quadro. O Fala Mais, nessa temporada, vocês já estão vendo que tem algumas diferenças, né? Então, os nossos patrocinadores agora, eles estão de uma forma um pouco mais ativa aqui dentro do podcast, junto no cenário aqui, atrás dos nossos convidados também, com elementos. Então, quem são as marcas que estão conosco nessa temporada? São a Cicobi Valcredsul, também o Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora, a CRT Technology e também o Oeste Mais, né? A nossa casa também está como nossa parceira. É o mínimo, né? É o que a gente espera, né? Que nos apoie. Então, já feitas as devidas apresentações do início de temporada, vamos à apresentação da nossa convidada, né? Vamos lá então, e a gente tá abrindo com chave de ouro, eu diria, né? Para usar um jargão aqui. Porque temos uma mulher, primeiramente aqui, né? É a presença feminina aqui na mesa. E vamos falar sobre um assunto que está cada vez mais em alta, né? Assuntos, né? Cada vez mais em alta, porque a gente tem ela que trabalha com terapia sistêmica familiar, treinamento comportamental, constelação familiar e também a numerologia. Essas terapias aí voltadas a isso que é importante, né? A tratamentos como ansiedade, depressão, traumas, bloqueios. Então, é um assunto para a gente abrir o ano, abrir a temporada do Fala Mais aí, muito interessante. Seja muito bem-vinda, Elisete Maria de Almeida. Prazer recebê-la aqui no Fala Mais. O prazer é todo meu, uma honra estar aqui. Fui me organizando com todo o amor e carinho para poder estar aqui com vocês e o primeiro do ano. Que honra! Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Inclusive, o teu nome já estava no radar ainda no ano passado, né? E aí conseguimos a agenda agora e inaugurando a temporada 2025 do Fala Mais. Mas, então, Elisete, para a gente começar, né, a ter essa nossa troca, nossa conversa, nós gostaríamos que você fizesse uma autoapresentação, né? O Jonathan já trouxe alguns assuntos, inclusive sobre a sua profissão, né? Com que você trabalha. Mas a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais quem é a Elisete, né? O profissional, a pessoa. Então, eu tenho uma jornada aí de profissionalismo já de 17 anos. Minha jornada inicial começou na área de administração, a minha primeira formação. E eu era apaixonada e sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. Quando finalizei a administração, a iniciativa foi, agora eu vou para uma área para trabalhar dentro das organizações com as pessoas. Então, fiz algumas especializações na área de gestão humana, de recursos humanos, e fui para a área da psicologia.
com a intenção de atuar na área totalmente organizacional, né? Porque nós sabemos que, independente da tecnologia, independente de tudo aquilo que nós estamos vivendo de inteligência artificial, por trás temos pessoas. E pessoas são feitas de emoções e de sentimentos. No entanto, quando eu cheguei na formação de psicologia, já no 2º semestre, eu acabei me apaixonando pela área sistêmica. E talvez para muitos isso é algo... O que é sistêmico, né? A psicologia sistêmica familiar, ela trabalha com toda a compreensão, né? Toda a base é que nós somos o resultado de todos aqueles que vieram antes de nós. Eu costumo dizer que nós somos uma gotinha de uma extensa cachoeira. Quem é que está no topo dessa cachoeira? Nossos tataravós, nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, nós. E para quem tem filhos, a cachoeira vai seguir. Se lá no topo tem água, aqui embaixo também tem água. Então, a gente acaba trazendo, através das nossas memórias, do nosso DNA, muitas informações e padrões de funcionamento, padrões de repetição, que estão totalmente associados ao nosso comportamento hoje, e isso de forma totalmente inconsciente. E aí foi que eu comecei a me apaixonar por isso, e eu finalizei a minha formação, fui buscar mais especializações na área da psicologia sistêmica familiar, e eu nunca mais parei. E hoje já são 10 anos de formação nessa área da psicologia, mas contando com administração e outras áreas de desenvolvimento humano, já são 17 anos. E eu sou completamente apaixonada por esses temas do desenvolvimento humano, das emoções. E aí, nesse percurso todo, a gente não para, né? Porque eu normalmente tiro, no mínimo, 2 formações por ano, né? Não consigo imaginar... Eu já sei tudo, já é o constante aperfeiçoamento. Constantemente. Agora, por exemplo, nesse exato momento, eu já tenho 2 formações para esse ano na área da psicologia pré e perinatal, onde a gente identifica que é onde começam os nossos traumas, nossos maiores traumas no ventre da mãe. Então, é a área da psicogenealogia, é a epigenética. Tudo isso vai trazendo mais constatações de que nós somos emoções, e quando somos emoções, o racional fica um pouquinho de lado, né? Sim. Normalmente somos 5% racional, 95% o inconsciente, as nossas emoções, que quem domina a nossa vida, como eu sempre digo, na maioria das vezes é uma criança que não tem mais do que 10 anos, que é onde começa tudo, do ventre, de 0 a 10 anos. E aí... Na sequência, a gente só vai buscando cada vez mais nova medicina germânica, a hipnoterapia, que é a hipnose clássica, né, que tem uma diferença da hipnose do palco com a hipnose clássica, que é a hipnose utilizada justamente para traumas, para encontrar a causa de tudo isso, e às vezes é no ventre da mãe, às vezes é na primeira infância. Pode acontecer, para quem acredita, vidas passadas e assim por diante. E esse teu despertar foi logo quando você começou a exercer a profissão na administração? Depois que você se formou ali, que você começou a atuar na administração, você viu que você tinha esse tato com as pessoas? Porque a administração também, além, claro, né, de toda a gestão de números ali da empresa e tal, também lida muito com as pessoas, né? Sim. Você tem que fazer o gerenciamento do capital humano, que a gente diz, né? Exatamente. E foi mais ou menos nessa época? Não. Não. Quando eu estava nessa parte da administração, o foco, sim, sempre foi pessoas, porque aí eu fui buscar algumas especializações na área de gestão de pessoas. Mas eu não tinha a visão que eu tenho hoje, não tinha essa percepção, porque tudo é um processo e a gente vai dando passinhos, né? Vai subindo degraus e degraus. Mas naquele momento eu estava muito longe de entender o que realmente era um ser humano, as suas emoções, como que uma pessoa reage dentro de uma organização, a sua própria liderança, as suas habilidades, capacidades, o seu comportamento. E aí, quando eu me apaixonei por isso, foi quando eu comecei a compreender, opa, peraí. Se eu tenho habilidade para isso ou dificuldades, de onde que isso vem? Será que tudo isso, e eu acredito sim que nós somos treináveis, a nossa mente ela é treinável, mas por que tem algumas pessoas que têm alguns valores que se destacam, habilidades que se destacam? Parece que é nato, né? Exatamente. Já vem com aquilo, né? Aí vem a velha história que nós aqui do Oeste temos muito o hábito de dizer, o sistema em que eu fui criado.
E aí começou essa busca de entender, através da epigenética, da psicogenealogia. A epigenética a gente pode entender até 7 gerações passadas. E eu costumo dizer que se a gente cavocar, a gente chega na era de Adão e Eva. A psicogenealogia a gente avalia 4 gerações passadas. Então a gente começa a entender muitas coisas desde a sua escolha de profissão. Nós nos tornamos especialistas na nossa dor ou na dor do nosso sistema. E aí a gente começa a entender tantas coisas e tudo vai fazendo muito sentido. Então aí foi uma jornada, né? Degrauzinho e degrauzinho até chegar aonde eu estou hoje. Isso, de certa forma, então, para você se autoconhecer num primeiro momento? Também. E aí depois despertou esse interesse de auxiliar as pessoas? A questão principal de tudo isso que hoje eu sempre digo que é um servir, né? Daquilo que eu sirvo para os meus pacientes e, num contexto geral, para a humanidade. Foi um pouquinho diferente desse contexto só profissional. Eu tive um episódio quando eu tinha 33 anos, que eu perdi o movimento da minha perna por uma crise de coluna. Uma crise ciática, né? Nunca tive sobrepeso, nunca tive nenhuma queda, sempre fiz atividade física. Naquele momento fazia Muay Thai, fazia bike, fazia musculação. E do nada eu perdi o movimento da perna esquerda e eu comecei a sentir muita dor, ao ponto de fazer uso de codeína e, enfim, tratamentos pesados. Quando eu precisei, de fato, fazer uma cirurgia, eu fiz a cirurgia. O médico me disse, olha, eu não consegui retirar toda a hérnia que estava localizada na tua coluna e possivelmente você vai precisar aprender a viver com dor. Naquele momento eu já atuava no consultório, mas na psicologia mais nua e crua, né, sem muitas dessas outras referências de conhecimento. E eu disse, não, eu não aceito isso. Eu não nasci para viver com dor e eu não vou aceitar. E foi quando eu comecei a buscar, a compreender. Bom, se eu não nasci assim, possivelmente tem uma causa para isso. E foi o meu despertar. Isso aconteceu em 2019. A minha primeira busca foi a hipnose ericksoniana. Tá? Nós temos 2 vertentes da hipnose hoje no Brasil, que é a ericksoniana, que trabalha muito mais com metáforas. Né? A gente trabalha com a parte do inconsciente, né? O subconsciente das pessoas, mas a gente conta uma história e vai envolvendo e vai trazendo. Ela é um pouco mais passiva. Fui buscar formação e buscar compreender da onde da minha dor. Nunca me esqueço que saí da Xanxerê com muita dor, tomando codeína. Já depois da cirurgia, cheguei em São Paulo, no interior de São Paulo, a Piúna, no Instituto Internacional, meu primeiro professor, Dr. Stephen Paul Adler, um dos discípulos de Erickson, né, aprendeu na fonte e veio para repassar no Brasil. E lá eu comecei a entender algumas coisas. De fato, coincidindo com aquela questão de que se eu não nasci assim, por que eu estou assim? Como eu disse, sem uma queda, sem nada aparentemente. E nesses movimentos de conhecer pessoas, quando a gente sai para fazer formações, eu sempre digo que o universo ele é muito generoso, porque eu acabei conhecendo outras pessoas e também fui apresentada a uma outra área da hipnose, que é a hipnose clássica. Então, finalizei aquela formação, 15 dias. Nos primeiros momentos, muitas coisas eu não conseguia nem fazer, porque eu sentia ainda muita dor. E no ano seguinte, 2020, lá estava eu para fazer a formação de hipnose clássica na Omni, instituto mais reconhecido hoje mundialmente, ISO 9002. E lá estava eu num processo de regressão para encontrar a causa da minha dor. E coisa que eu jamais imaginaria. O meu processo começou no ventre da minha mãe, porque a minha mãe, ela engravidou do meu pai, né, casados, enfim, para segurar o casamento. O casamento não estava legal. Ela já tinha perdido gêmeos antes de mim, 2 meninos, 7 para 8 meses de gestação. Faleceu ainda no ventre, precisou ter parto, foi induzida ao parto. Na sequência, ela engravidou novamente. Meu irmão, mais velho do que eu, no momento do parto, foi retirado com fórceps e foi desnucado. Morreu no parto.
Ela ia fazer laqueadura. E aí ela disse, não, mas se Deus me levou 3, vai me dar mais 1. E eu já tenho outros irmãos. Então ela engravidou de mim. Eu sou gemelar, e isso também eu fui descobrir em processos de hipnose, de regressão. E eu também trabalho muito com essa área da psicologia pré-perinatal, onde a gente identifica gêmeos sobreviventes. Muitos de nós somos gêmeos sobreviventes sem saber. E eu sou um caso desses. Certo. Então, eu comecei a trabalhar e identificar tudo isso. Um peso muito significativo, né, para uma criança, para um bebê. Segurar uma relação e substituir 4 homens que se perderam nesse processo, né? Sim. Isso você descobriu no processo da regressão. Isso, num primeiro momento de ser gemelar, não. Só identifiquei que o meu trauma começou nesse contexto dela engravidar para segurar a relação. Certo. E aí, por muitos e muitos momentos da minha vida, eu tive vários contextos ortopédicos. Né? Com 2 anos eu tive uma situação, precisei usar muleta, usei uma palmilha especial, e aí vários contextos sempre nessa linha ortopédica. E aí depois da hipnose, eu fui buscar a formação de nova medicina germânica. E aí a gente consegue entender qual é o conflito que está por trás, por exemplo, de uma hérnia de disco, de um problema ortopédico, que é um sentimento relacionado, um conflito relacionado à desvalorização e impotência. E aí eu comecei a entender por que da nossa relação difícil, sempre tive uma relação delicada com a minha mãe. Por quê? Se eu vim com o objetivo de manter o casamento, qual era a minha função? Manter o casamento. Dei conta? Óbvio que não. Quando eu tinha 2 anos, meu pai já tinha uma outra família. Então, tudo isso foi indo e seguindo, mas eu fui descobrindo isso ao longo dos meus processos terapêuticos, porque uma das máximas que eu trabalho hoje, que também é através do IFT, o maior instituto de formação de treinadores do Brasil, com Masaru Ogata, que ele diz, ninguém pode curar ninguém se não estiver curado. Ninguém transforma ninguém se não estiver transformado. E é através disso que eu hoje compreendo que nós nos tornamos especialistas na nossa dor. Então, toda a minha história de vida, que começou lá no ventre da minha mãe, foi me dando capacidade, né, e recursos para eu ir buscar e hoje poder repassar para muitas pessoas. E é incrível, porque na minha ficha de anamnese tem lá quais são as suas queixas, quais são as suas dores, quais são os seus sintomas. Então, você me diz aonde que dói, eu já sei qual é o conflito que está por trás e como você diz, batata. Não tem erro. E aí acaba que a gente consegue buscar a causa, identificar os conflitos, trabalhar as emoções, porque também uma das coisas que eu trabalho muito se você não encontrar a causa do seu problema, da sua ansiedade, da sua depressão, do seu sintoma, seja físico, emocional ou mental, do que adianta? Se nós tivéssemos uma goteira aqui, né, e lá fora está chovendo, adianta eu colocar um balde? Resolve? Paliativo, né? Exatamente. O que nós precisamos subir e consertar o telhado. Ou seja, ir direto na causa. E é esse o contexto. Pegando, se me permite, o teu exemplo, né? Ok, você identificou a causa. Consegue exemplificar também pra gente como é que foi, então, você trabalhar ela, né? Sim, como... sim. O tratar, né? Isso. Esse tratar, dentro desse contexto, na verdade, a gente utiliza a expressão de ressignificar. O que é ressignificar? Se nós somos feitos de células, né? Hoje o nosso corpo ele é constituído por mais de 50 trilhões de células. As nossas células contêm memórias, e aí por isso que a gente fala dessa extensa cachoeira, né? Que vem vindo, e tá tudo aqui, registrado. Nada se perde. Então, quando a gente encontra essa causa e a gente busca ressignificar ou ainda desestabilizar aquele conflito, o nosso corpo ele é feito pela natureza, pela sabedoria da natureza para sobrevivência. Então, nesses contextos, quando a gente chega nessas camadas somáticas e muitas vezes também energéticas, a gente tem uma grande possibilidade de que o nosso corpo entre em remissão do conflito. Ou seja, ninguém cura ninguém.
O processo é a sua autocura através daquilo que você passa a trabalhar. Então, você vai lá, por exemplo, através de uma hipnose. A Elisete de hoje olha para aquele bebê que estava no ventre e tira aquele peso dele. Fala para ele. Agora está tudo bem. Eu sinto muito. Eu sinto muito por toda a dor que você já passou. Eu sinto muito por você ter perdido o movimento da sua perna e não ter conseguido aquilo que foi lhe depositado. Mas agora a gente vai fazer diferente. Eu reconheço a tua dor. E isso é muito importante, o reconhecer, o dar respaldo para isso. Não é a questão de, não, agora tá tudo bem, vamos lá, vida que segue, levanta e vai. Não, eu preciso dar valor a isso, mas com um outro olhar. Tudo que precisar ser feito para te ajudar, para que você siga a sua vida sem dor, com passos firmes, sem perder esse movimento das suas pernas, que é o ir para a vida, eu vou fazer. E eu me arrepio porque, de fato, isso é muito real. Porque eu realmente, a partir desses momentos de ressignificação, eu nunca mais tive dor. Eu não sei o que é tomar remédio para dor em torno de uns 5 anos. Tomei medicação quando passei Covid. Fora isso, eu sou muito resistente. Não digo que, em certos casos, a medicação ela é extremamente necessária, sim. Mas quando um conflito ele é emocional e você consegue identificar e ressignificar e desestabilizar ele, o teu corpo entra em remissão. Então, nós temos um processo de autocura. Quando eu voltei, um tempo depois, no médico, ele disse, eu não entendo o que aconteceu aqui. Tá? Eu tinha recomendações que eu não poderia usar salto, que eu não poderia fazer exercício físico, que eu não poderia erguer peso. Na época, minha filha tinha 3 anos. E eu não podia pegar ela no colo. Então, a dor era muito maior por outras questões. Uma pessoa que está nativa, perde o movimento da perna, e você ouve que você não vai poder mais ter uma vida normal, como fica? Se a pessoa aceita essa sugestão, e nós somos o tempo todo autossugestionáveis. Nossa mente está aberta, né? Se eu quiser colocar água aqui, não tem nenhuma tampinha que está dizendo, não vai colocar. A nossa mente é isso aqui, totalmente aberta. Tá? 5% disso daqui é consciente, é racional. Todo o restante que está aqui é subconsciente, é as nossas emoções. E é para cá que vem as sugestões. Então, naquele momento, eu sempre digo que eu não sei se eu posso utilizar a expressão sorte, mas eu acredito que eu sou muito abençoada por não ter aceito a sugestão de que eu teria que viver com dor ou me acostumar com dor, porque naquele momento eu disse, não, eu não aceito. E quantas vezes, né, na nossa vida que alguém chega, nos dá um diagnóstico e você aceita, sem questionar. E às vezes você vai questionar Deus. Por que comigo? E um diagnóstico não necessariamente apenas médico, clínico, Exato. né? De qualquer situação da tua vida, Qualquer situação. Você vai ser um fracassado. Você não vai ter sorte. Você jamais vai vencer na vida. Se você aceita isso. Eu acho, assim, muito interessante isso que você falou da ressignificar, né? E me corrija se eu estiver errado, mas esse processo da ressignificação, ele exige você utilizar esses 5% do racional, porque você tem que pensar que você tem que virar a chave ali, né? E você não pode deixar as emoções se levarem, né? É mais ou menos assim que funciona. Mais ou menos assim. Eu costumo dizer que é um processo de orar e vigiar e constante. Esse 5% ele precisa estar ativo. Porque do contrário, numa guerra, 5 soldados ganham de 95? Não. Por isso que a gente tem a compreensão de quem determina a nossa vida é o nosso subconsciente. E também por as nossas emoções. Por isso que muitas pessoas não conseguem. E é muito difícil, né? Sim. Por isso que é tão difícil, de fato, por conta da probabilidade ali, né? Do 5 contra 95. Exatamente. E aquilo que você está trazendo, né? Biologicamente, sistemicamente, e por vezes... Ontem eu atendi um paciente que ele disse assim, eu tenho colesterol, meu pai tem colesterol,
E isso vem lá do meu avô, porque ele também tinha colesterol. Quando a gente, né, a gente que eu digo enquanto profissional, ouve isso, e eu que trabalho com essa linha mais sistêmica, eu tenho uma compreensão de que essa pessoa, ela está buscando pertencimento dentro desse sistema. Ou seja, se eles têm... Buscando um certo conformismo, né? Exatamente. A muleta dele ali, né? E também para pertencer. Não nem chega a ser uma muleta. Entendi. Enquanto ser humano... Ele meio que quer ter o colesterol para fazer parte daquela... Para fazer parte, exatamente. Entendi. Uma das nossas maiores necessidades enquanto ser humano é pertencimento. Porque quando nós nos sentimos excluídos, fora do nosso próprio sistema, se eu não tenho o meu lugar dentro do meu sistema, eu não encontro o meu lugar na vida. Então, inconscientemente, e aí entra a parte sistêmica, entra todos os conhecimentos, as leis, as ordens da constelação familiar de Bert Hellinger, que o primeiro dele é pertencimento. Então, nós estamos o tempo todo movidos inconscientemente pela necessidade de pertencer. Qual é o nosso primeiro sistema? Família. Então, se o meu pai tem, eu também tenho. E se eu não tiver? Vamos imaginar um casal de japonês com um filho loirinho do olho azul. Quando a gente vê, a gente vai dizer o quê? Não é filho deles. Não pertence. Dói? Muito. Então, a gente inconscientemente está movido por essas leis de buscar esse pertencimento, de trazer conflitos. Claro, nós temos uma grande probabilidade genética, por vezes, né, de apresentar algo semelhante, mas a gente pode, muitas vezes, quebrar esse ciclo de dor e dizer, eu só levo aquilo que vocês têm de bom, tá? Aos meus antepassados. As dores, as doenças, as limitações, o fracasso, a escassez, o medo, fica com vocês. Daqui em diante eu faço diferente. Eu acho que é aí nesse ponto que entra o profissional, né? O profissional, no caso do ramo que você atua, porque a pessoa, na grande maioria das vezes, a pessoa sozinha ela não consegue fazer isso. Né? Não, é como eu disse, 5 para 95, quem vai ganhar é o 95. Porque nós somos, de fato, nós somos comandados pelo nosso subconsciente. E Jung tem uma frase que eu gosto muito, que é, até que você não torne consciente, o inconsciente tomará conta da sua vida e você chamará isso de destino. É o meu destino. Eu nasci para sofrer. Eu nasci para sentir dor. Ninguém nasceu para sofrer, para sentir dor, para morrer em cima de uma cama com aparelhos, com diagnósticos, com câncer, com isso, com aquilo. Ninguém nasceu para isso. O que nos adoece e nos coloca nessas condições são as nossas emoções mal resolvidas. São esses processos inconscientes que nos fazem seguir padrões, repetir padrões. E aí você está ali sem você saber que você pode estar repetindo um destino lá do seu bisavô, lá não sei de quem, entende? Sem ter conhecimento. E aí que a gente fala que o autoconhecimento é libertador. Mas assim, hoje em dia, quando a gente ouve falar em autoconhecimento, no meu ponto de vista, e claro, cada ponto de vista é a vista de um ponto, eu respeito todos, qualquer tipo de profissional, de percepção, enfim. Mas o que a gente identifica muito? As pessoas, elas acreditam que autoconhecimento é você fazer uma terapia falada. Então e como eu disse, não estou dizendo que isso não seja válido, porque todo processo é interessante, é válido. Alguma camadinha da cebola você vai tirar. Mas muitas vezes eu hoje falo muito isso para os meus pacientes. Até é polêmico, compro briga com colegas, por fim, de que quando você fala da tua dor, você abre a tua ferida. Muitas vezes, já no primeiro momento, o paciente, quando eu pergunto, como é que foi a tua infância, qual foi a tua relação com teu pai? Já vai grosso. E ali você já começa a perceber que a camada é mais profunda. Tá, me conta. Eu nem quero falar sobre isso. Melhor deixar o passado lá atrás. Não, jamais. Então, no meu processo terapêutico hoje, eu costumo dizer, claro que eu ouço os meus pacientes.
Mas eu ouço aquilo que vai me dar um norte para eu chegar na causa. Sim. Contar a historinha toda semana. Como é que foi tua semana? O que aconteceu? Ah, e daí? O que aconteceu lá naquela situação? Não muda nada. Por isso que eu digo que por vezes é até polêmico, que tem alguns profissionais que não concordam, que sim, você falar acaba gerando uma catarse, enfim. No entanto, você mexe na ferida, acabou teu horário, semana que vem você volta. E a ferida está lá aberta. E a ferida está lá aberta. Sim. Então, hoje, o meu processo, que eu até digo, não é terapia, tá? Não é um processo terapêutico natural, não é uma terapia. Eu normalmente atendo meus pacientes uma vez por mês, tá? Por quê? Porque de uma sessão para outra o tempo também é terapêutico e as fichinhas vão começar a cair. Então, nesse momento, eu preciso somente da informação, do fato, não da interpretação. Porque interpretação a gente pode dar milhões. E a nossa mente, na maioria das vezes, como eu sempre digo, mente. E se eu acreditar na historinha da tua mente, a gente não vai sair do lugar. Porque nós temos 4 estratégias de sobrevivência que aprendemos na infância. Por vezes nós estamos num papel do super-herói. Quem é o super-herói? É aquele que abre mão da sua vida para ajudar os outros. Por quê? Porque foi assim que ele aprendeu para sobreviver. Se tem um super-herói, muitas vezes vai ter a vítima. Quem é a vítima? Talvez vocês conheçam alguém que, se você chegar e dizer assim, nossa, hoje eu acordei com uma dor de cabeça, e a pessoa diz, nossa, nem me fala, hoje eu tô com dor de cabeça, com dor no pé, com dor na mão, com dor de estômago. A dor é sempre maior. Ela tem também mais, né? A vítima. E muitas vezes, eu sempre digo, existem vítimas e vítimas, né? Mas quando a vítima ela tá instalada, é bem complicado de trabalhar, até por vezes no contexto terapêutico, porque ela sempre vai ter um ganho secundário. A dor é gigante, mas ela tem um ganho secundário por trás. E aí fazer ela entender isso é um processo. A vítima também é uma estratégia de sobrevivência. Muitas vezes, sabe o que acontece? Imagina que a gente tem aqui uma criança e ela está embaixo da mesa e ela bate a cabeça. Aí o adulto vai lá e diz assim, mesa boba! Bateu na cabeça do neném. O que o neném tá aprendendo? Aí que ele chora, né? Sim. Aí que ele chora. A vítima. Então, o mundo tá contra mim. A mesa tá ali, ela não fez nada. A criança que bateu. Mas o adulto vai lá e ensina ela que se ela estiver no vitimismo, ela tem um ganho secundário. Uma atenção. Sim. O mundo gira em torno dela. Exatamente. E hoje, muitos. Hoje na infância, mas que isso replica na vida, por isso, né? que eu costumo fica ali no dizer... inconsciente, né? Total. Total. Não é porque a pessoa quer fazer Sim. isso. Sim. Foi assim que ela aprendeu. Foi uma estratégia de sobrevivência. Aí nós temos o agradador. Quem é o agradador? Talvez vocês também conheçam, ou talvez até possam identificar no comportamento de vocês. O bonzinho. Ah, fulano me convida para almoçar na casa dele no domingo, mas eu nem estava muito afim. Ah, mas eu vou porque se eu não for, ele não me convida mais. E aí a necessidade que nós temos de pertencimento faz com que nós sejamos bonzinho para todo mundo. E aí o bonzinho, quando ele está dizendo sim para todo mundo, ele está dizendo milhões de não para ele mesmo. Pra cima. E aí ele se ferra, tá? E por último, e também é um perfil que eu identifico muito, principalmente quando eu atendo casos de dependência química, tá? É aquele que vai usar uma vingança interna. É o vingativo. Quem é o vingativo? Aquele que não vai para a vida. Aquele que se ferra inconscientemente, porque ninguém faz isso porque quer. Aquele que financeiramente não evolui. Tá? Ele não dá certo na vida, ele não dá certo nos relacionamentos, ele busca um vício, uma dependência e por vezes internamente ele está cobrando alguém. Ah, pai, você não me deu atenção? Você não fez o que eu queria? Ah, mãe, você me abandonou? Pois agora eu me vingo. Inconscientemente se lasca na vida para se vingar ou do pai, ou da mãe, ou do sistema. Tá? E aí, por vezes, a gente dá uma passeada entre um perfil Em todos, né? e outro. Tá, Elisete, tem como eu não ter nenhum? Não, porque é estratégia de sobrevivência.
Mas tem como ter todos. Tem como você ter todos e ter a consciência de, opa, peraí, eu identifico muito isso. Nossa. Conseguir domar, né? Se eu tô no vitimismo, o que eu preciso fazer? Eu preciso me tornar protagonista da minha vida e sair desse papel. Já foi. Elisete pequenininha, ó, você já aprendeu. Agora bola pra frente. Ah, eu sou a boazinha. Ajudando todo mundo, a salvadora do mundo, a super-heroína. Pra quê? Quando eu tô nesse papel, não tem equilíbrio na minha balança. Eu tô dando muito mais do que tô recebendo. Porque eu vou atrair quem? As vítimas. Então, tudo isso são questões muito profundas que estão relacionadas a um processo de autoconhecimento. E autoconhecimento não é você fazer uma terapia falada, ler um livro de autoajuda, ou, sei lá, vou tirar as cartas, vou ver o tarô, e eu sou assim, eu sou do signo tal, descendente tal, não sei o que tal. Não é sobre isso. Isso são fragmentos do teu temperamento, mas a tua essência, a tua personalidade, a tua alma é muito mais profundo. Tá? São coisas que a gente nem imagina. E qual que é o volume hoje das pessoas que buscam esse tipo de atendimento? Porque, querendo ou não, tem cada vez mais ganhado holofotes, né? Isso. E vai cada vez mais. Profissionais da tua área, né? Mas as pessoas, elas já estão indo por conta em busca desse tipo de auxílio? Olha, eu diria assim, eu até sou suspeita para te responder essa questão, porque assim, ó, eu sempre tive muita demanda, tá? Eu, por exemplo, tenho colegas que, eu não tenho essa demanda, mas é porque hoje eu vejo que eu tenho muitas ferramentas e que eu consigo dar uma resposta, encontrar a causa, proporcionar um resultado efetivo, né? Então, assim, eu hoje tenho uma procura muito significativa. Tá? Mas num contexto geral, muitas vezes quando a gente entra, né, em discussões de rodas desse contexto com outros profissionais de outras áreas do Brasil, já tem algumas informações de que apenas 3% da população hoje busca um processo efetivo. 3%. E como que eles chegam? Através da dor. Você não vai buscar terapia porque você está feliz. Sim. Não. É porque, e às vezes eu digo, eu identifico na primeira sessão. Esse volta, esse não volta. Por quê? Porque ainda não está doendo o suficiente. Entendi. Às vezes eu digo, não precisa nem marcar a sua volta. Quando você achar que for o momento certo, eu tô aqui. Por quê? Porque eu também não posso pegar o paciente, colocar embaixo do braço e dizer, vem aqui que eu vou te levar, vou te mostrar o caminho, é por aqui, por aqui. Não, porque o processo terapêutico, ele tem 50% do profissional e 50% do paciente. Eu não posso fazer aquilo que é uma responsabilidade sua. Por quê? Na maioria das vezes, ele pode estar numa conduta infantil. Se a pessoa chega para mim e diz assim, você é a minha última saída, eu não atendo. Por quê? Que eu só tô... Não, porque eu já passei por 24 profissionais. Nossa, eu tô tomando 18 tipos de remédio. Será que essa pessoa não tá tendo um ganho secundário? É bem possível. Então, eu vou pelas beiradas e eu vou chegar numa constatação de que, se tem ganho secundário, eu vou até explicar para ela que tem. Essa não volta. A não ser que eu não aguento mais. Tá doendo muito. Tá muito pesado. O que eu tenho que fazer? Se tornar protagonista da tua história. Sair do vitimismo. Parar de culpar os outros. Deixa teu pai e a tua mãe em paz. Cresce. Se torna homem, se torna mulher e cuida da tua vida. Assim. Jogar real, né? Não tem como ser diferente. Eu costumo dizer que se a gente for lá, e passar a mãozinha na cabeça, a pessoa continua dormindo. Sim. Agora, se eu chegar de uma forma diferente, claro, com muita ética, com muito respeito, mas passar a real dá uma chacoalhada, momento... né? Exatamente. Ou você acorda, ou você acorda. Ponto. Você quer continuar vivendo assim? Nós temos livre-arbítrio. Você pode. Não sou eu que vou fazer um milagre na tua vida. É você. E em que momento as pessoas... Lógico, você trouxe essa questão de que elas vão vir quando já tá doendo, né? Como tu comentou. Mas existe um momento
até eu digo etário, para a pessoa chegar nessa solução, nessa busca dessa solução, porque, pelo que tu tá falando, é muito sobre situações que aconteceram na infância, até mesmo antes da infância. A base é essa. Né? Um adolescente, por exemplo, ele já pode estar em busca disso daí para que ele não se torne um adulto com esses traumas, enfim. Esse também é um ponto bem interessante, porque até 2020 eu atendia crianças. E o que eu identificava? Toma conta aqui do fulaninho, porque ele tá mordendo os colegas lá na escola, ele tá agressivo, tá fazendo xixi na cama, tá fazendo isso, roendo a unha, nananana. O pai deixava lá, a mãe deixava lá e ok. Fulaninho, vem aqui, vamos conversar, entender o que tá acontecendo, E aí eu dou um exemplo muito polêmico também. Se eu tirar um porquinho lá do chiqueiro, tá? Dar um banho nele, colocar um lacinho na orelha dele, e daqui a pouco ele volta lá no habitat natural dele. O que acontece? Vai ser lameado de novo. Exatamente. Então é a criança? Não. O adolescente, por vezes, ele já tá, sabe, se encaminhando aí. Então, hoje, por exemplo, o meu público é a partir de 18 anos. Entendi. Com exceções, pai e mãe estão em atendimento psicológico. Já fizeram algum tratamento, já fizeram algum treinamento, o qual eu disponibilizo, eu atendo teu filho. O que eu trabalho com criança ou adolescente? Ensino você não a controlar, porque ninguém controla a emoção. Tá? Nossas emoções, elas são funcionais. Você não controla o teu medo, você não controla a tua raiva, você não controla a tua tristeza. Ela é funcional e ela é necessária para você sobreviver. Uma pessoa que não tem raiva, ela não levanta da cama. Uma pessoa que não tem medo, ela não sobrevive. Tá? Então, a gente precisa saber lidar com isso. Por exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos, vai fazer 12 agora em julho. Quando eu identifico que ela está com raiva, o que eu faço? Bate. Dou um travesseiro, dou uma almofada, tira isso de dentro de você. Extravasa. Põe para fora. Por quê? Porque o trauma, ele é na razão, no subconsciente, no corpo, que é somático, e em campo energético. Não, você não pode ter raiva. É feio. Foi assim que nós aprendemos. E aí a gente faz o quê? Não pode ficar nervoso, né? Vai guardando. Engole. Guarda. E aí daqui a pouco eu tenho 50 anos e eu tô com câncer no estômago. Por quê? O que foi que eu engoli a vida inteira? Então a gente precisa soltar. A gente precisa liberar isso de nível somático. As pessoas, os profissionais de hoje precisam compreender que se existe um trauma, esse trauma tem camadas. Eu não posso trabalhar de nível racional. Todo mundo sabe que é feio você ter raiva, você bater em alguém, você extravasar as tuas emoções. Todo mundo sabe. E por que acontece hoje tanto absurdos? A pessoa me trancou no trânsito, eu saio lá com uma faca ou com uma arma e mato alguém. Nós somos animais. E por isso que a gente diz, nós não podemos controlar as nossas emoções. Mas a gente precisa desenvolver habilidades emocionais, inteligências emocionais para saber aonde que eu vou colocar a minha raiva. Por exemplo, uma pessoa que está com raiva, ela é capaz de fazer o quê? Imagina que uma pessoa que você ama, tá? E você vê alguém abusando dessa pessoa, batendo nessa pessoa. O que você faz? A razão cai, a emoção chega, você faz qualquer coisa. Por instinto, né? Por instinto, somos animais. Você faz qualquer coisa. Aí é aquela coisa que a gente diz, nossa, eu não sei de onde eu tirei força. Não é assim? É assim. Agora imagina que você canaliza essa raiva nos teus objetivos. O que você quer na vida? Eu quero me tornar CEO da empresa tal. Você canaliza toda essa raiva sobre isso. Quem você se torna? O que você quiser. Quem você quiser. O CEO da empresa tal. Agora, se eu não sei canalizar, coitado de quem convive comigo. Porque aí o que a gente vê hoje? Temperamentos agressivos, pessoas explosivas, os relacionamentos afetivos não dão certo. Por quê? Porque ninguém tem paciência. Aconteceu uma situação lá no meu trabalho, chego em casa e eu vou despejar em quem? Em quem tá ali. E aí, se eu souber
Não é controlar, mais uma vez, mas administrar, identificar. Nós nos tornamos pessoas e não animais. Perfeito. Só que, no mundo que a gente vive hoje, por isso que, quando você diz, nós estamos num processo que isso vai se tornar cada vez mais necessário. Hoje eu vi um noticiário do Trump falando que ele vai investir milhões e milhões na inteligência artificial, né? Daqui a pouco tem uma pessoa aqui igual a eu. No entanto, não tem emoções. Uhum. É um robô mecanizado, automático, e nós estamos muito nesse processo. Se a gente parar para observar como estão nossas dinâmicas do nosso dia, da nossa vida, todo mundo está no processo automático. Uhum. A gente não para, a gente não respira, a gente não contempla, a gente não medita. Ah, isso é frescura. Não é. Você vai colocar um robô para meditar? Você vai colocar um robô para ele sentir? Não tem como. Por isso que vai ser cada vez mais necessário. Sim, nós precisamos estar atualizados no mundo de hoje? Sim. Eu preciso saber lidar com a tecnologia? Sim. Mas o que me difere? As minhas emoções. E o saber lidar com as emoções, que você fala tanto, né, Elisate? Eu acho que digamos assim, a cereja do bolo, né? Quando você tem a percepção, quando você tem essa sensação de, opa, eu estou conseguindo domar esse animal que está dentro de mim, né? Eu acho que Exatamente. é muito gratificante, você se sente até empoderado, né? Porque você consegue lidar com situações Consigo mesmo, né? totalmente adversas e delicadas. É isso né? aí. Seja ela uma situação no trânsito ali para você contemporizar, né? Não ser Tá tudo agressivo. bem, cara. Segue. Você tá com pressa, vai. Seja uma situação no teu relacionamento, no teu trabalho, né? E dentro disso, você falou uma coisa interessante antes, que é a maioria das pessoas que vai procurar ajuda, ela tem um comportamento que, se não chegou no extremo da dor, ela não desiste, né? Isso é legal, ou seria interessante as pessoas fazerem terapias, buscarem essas alternativas para que não chegasse numa situação extrema, que sentisse a real necessidade do apoio de um profissional? É como a gente fala, né? Culturalmente, socialmente falando. Eu, particularmente, digo que essa questão da educação emocional a gente deveria de ter lá no pré, tá? Pra gente não chegar nesses níveis. Mas muitas vezes, quando eu tenho ganho secundário, Sim. que é inconsciente, eu não vou sair. Vai a maior dificuldade empurrando, do ser humano hoje é isso. Por isso que a gente fala que esse autoconhecimento ele tem que ser extremamente profundo. Por quê? Porque se você não identificar o porquê que você está agindo como você está agindo, o porquê que você não tem bons resultados na tua vida, o porquê que você não está progredindo, da onde que isso está vindo? Ah, é azar, é praga. Ah, não. Tem uma frase que diz sorte no amor, azar no jogo, né? Alguma coisa assim. Crenças totalmente limitantes que nos colocam nessa condição. E tem uma coisa que é muito interessante da gente também compreender: nós somos extremamente adaptáveis. O ser humano ele se adapta facinho, porque o nosso controle geral aqui é para quê? Sobreviver. Exatamente. Então a gente sobrevive na dor. E aí, uma das coisas que hoje eu trabalho muito, que eu gosto, né? Eu falo muito. Você é pai? Você é mãe? Se a pessoa me responde que sim, eu vejo que tem uma grande probabilidade de dar sequência. Por quê? Se você não resolver os teus problemas, quem vai pagar esse pato? Quem paga essa conta? Teus filhos. Não, eu não quero que meus filhos sofram. Ah, tá. Então chegamos num ponto bem interessante. Se não for por você, pelos teus filhos. Você precisa se libertar para libertar as próximas gerações. Porque, do contrário, é como se fosse que nós temos um bastão, sabe? Um bastão que vai passando de geração em geração. É sobre isso. Aí vai chegar numa geração que você vai dizer assim: meu filho, leva. E muitas vezes a alma dos nossos filhos, dentro da sua inocência, eles dizem: papai, tá pesado para você?
Deixa que eu carrego. Eu vou carregar o fracasso do seu trabalho, a sua impotência na vida. Você não progrediu? Eu também não vou progredir. Você não foi feliz no teu relacionamento? Eu também não vou ser. Deixa que eu carrego o teu peso. Aí quando a gente se dá conta, por sermos pais, eu não quero isso pro meu filho. Ah, tá. Porque se for pra você, se carrega, né? Você já tá acostumado. Então, é muito sobre isso. Para que a gente possa ter, e eu falo muito da terapia da nova era, para que nós possamos ter essas compreensões, trabalhar as nossas emoções de forma profunda, para termos sim uma nova era, precisa começar por vezes lá no ventre. Tá? Eu agora tenho um trabalho, até agora no dia 23 de fevereiro nós teremos um encontro de maternidade, né? Não só para mães, para pais também, para profissionais que têm interesse nessa área, para gestantes, para saber o que acontece desde o momento da fecundação até o momento do nascimento. O nosso nascimento é um dos nossos maiores traumas na vida. Traumas e sucesso. Sim. Porque nasceu um sucesso, mas ele dói. Tá? É traumático, né? Pensa. Totalmente. Tá lá quentinho, exatamente. protegido, né? Independente da forma. Claro que tem formas hoje muito mais traumáticas. O extrator a vácuo. Imagina que uma máquina vai lá e te suga. Como é? Fórceps. Tanto é que o nascimento, ninguém lembra do nascimento, talvez por ser tão traumático, né? Seja um mecanismo de defesa da gente. Exato. Só que no inconsciente ele tá ali, né? Tá totalmente. Nós temos uma técnica que a gente trabalha, que é a técnica do renascimento. A gente revive o nosso renascimento. Tá? E aí com possibilidade do quê? Ressignificar. Tá? É quando você renasce para a vida que você quer. Ô, Elisete, como é que a gente faz para treinar essas habilidades no dia a dia? Beleza, eu identifiquei esses pontos né, através da terapia, enfim. Como é que eu treino no dia a dia para conseguir evoluir? Né? Orai e vigiai. Imagina que você é um piloto de um avião. Você tá lá e tem um vasto painel, né? Com vários botõezinhos e tal. Você só identificar resolve? Você sabe qual que é o botãozinho que você vai apertar para baixar, decolar, sei lá o quê? Não. Só identificar? Por isso que eu digo. Ah, tá, eu sei que o meu trauma começou lá em tal lugar, assim, assim, assim. Eu tenho um trauma de abandono. Ah, tá. Eu já sei que foi quando a minha mãe foi fazer mamar para mim, eu tinha 8 meses, eu estava no berço e ela demorou para voltar, e a minha mente interpretou aquilo como um abandono. Ah, quando eu tinha 5 anos, minha mãe me deixou na creche e ela saiu, e eu interpretei aquilo como abandono. Daí? Você só identificou. Sim. Agora você precisa saber lidar com isso. Que aí vem o processo de autoconhecimento no sentido de você hoje, com a idade que você tem, o que você faz por essa criança que se sentiu abandonada? Acolhe, cuida, ama, não permite que ninguém faça ela se sentir abandonada. Aí são processos que a gente vai desenvolvendo no decorrer da nossa vida. Então, como eu digo, só identificar, encontrei a causa. Ótimo, mais de meio do caminho andado. E daqui para frente? Eu preciso desenvolver recursos internos, e isso é através de um autoconhecimento profundo, tá? Para poder lidar com tudo isso. Vou ficar no vitimismo? Jamais. Eu vou me tornar protagonista da minha vida. E a gente sempre diz, quanto mais dor você tem, mais recurso você tem. Só é um peso quando essa dor está no lugar errado. Agora, se você pegar a tua dor, a tua história, teus traumas, todos temos, não temos? Todos temos. De um jeito, de outro, do nível leve, moderado, grave, todos temos. Pega a tua história. Você sobreviveu aos piores dias da tua vida. Quem você pode se tornar? Mas aí, orai e vigiai. Constante. Consciência. Por isso que a gente diz. Se aqueles 5 soldadinhos baixar a guarda, tá feita a festa. Porque você, beleza, tu identifica ali, né, essas situações, lá da infância, inclusive,
que na ocasião elas eram uma tempestade. Mas você olhando de fora, olhando na vida adulta... Dissocia, sai desse lugar. É algo que tudo bem, né? Só que ao mesmo tempo, você falando, eu vim com esse pensamento, mas trouxe esse pensamento para a atualidade. Porque tem muita situação que na própria vida adulta você também transforma numa tempestade que não é. Né? Justamente. Por quê? Depois do tempo você vai ver, mas... É isso aí. Por quê? Qual foi o teu script de base? Por isso que a gente diz. Como uma criança interpreta as coisas? Se ela também não tem um adulto, tá? E na maioria das vezes, vamos falar, não sei qual a idade de vocês, mas eu tenho 41 anos, tá? A minha geração, tá? Como eu disse, não sei a questão de vocês. Os pais de vocês fizeram terapia? Os pais de vocês passaram por um processo de autoconhecimento? Possivelmente não. Eles tinham recursos internos, habilidades emocionais, inteligência emocional? Não. Os nossos avós tinham? Não. E aí, conforme a cachoeira vai seguindo, a gente vai percebendo que sim, muitas coisas vão mudando, né? Eu lembro da minha infância de ver minha mãe lavando roupa no rio. Hoje tem máquina que lava, que seca, que faz isso, que faz aquilo. Eu nem preciso colocar a mão na água. No inverno, que tá frio, vou abrir a torneira, vou lavar roupa no frio. Não. Eles tinham recursos de todos os contextos. Emocionais, psicológicos, financeiros? Não. O que eles tinham para nos dar? Eles nos deram muito com o pouco que tinham. Agora chegou o nosso momento de aproveitar todas essas possibilidades, todas essas tecnologias, o conhecimento que está acessível. Hoje eu atendo pessoas fora do Brasil, online. Você marca a tua sessão e a gente vai conversar, né? Aqui. Impede? De forma alguma. Então, eu tenho o conhecimento, eu tenho as possibilidades na palma da minha mão. Aí que vem a nossa responsabilidade de fazer diferente a partir de agora. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que a responsabilidade é nossa. Se eu quero um mundo diferente, o que eu vou fazer para que esse mundo seja diferente? Se eu quero que a minha filha faça algo diferente e deixe o seu legado no mundo, que recursos eu tenho para poder ensinar ela? Agora, do contrário, se eu não passar pelo processo, se eu não aprender, o que eu vou ensinar? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Eu costumo dizer sempre, aqui tem água. Depois que tem água aqui, eu vou colocar café? Vou colocar chá? Coca-Cola? Suco? Não. Eu vou buscar mais água. Porque qual foi o script de início, de base? É sobre isso. Por isso que a nossa infância, a gestação, de 0 a 10 anos, é o período mais importante de todo e qualquer ser humano. E eu tenho muitos que dizem assim, mas eu não lembro de nada. Que bom. Sabe por que você não lembra? Porque tem trauma. A tua mente, na inteligência para nos manter vivos, sobrevivência, ela vai lá e ela faz um encapsulamento naquela memória. Sim. Não é que ela apagou. Ela está te protegendo. Por quê? Porque se você ficar acessando aquela informação o tempo todo, dói. Tá bloqueado ali, né? Ela vai lá e faz um envelopezinho, né? Com um lacinho e diz, ok, então agora tá bem guardado, você não vai mais sofrer. Mas tá lá. E aí, se eu já conheço essa informação, por isso que a gente fala de níveis somáticos, tá? A camada mais profunda, somática. A informação que eu tenho no meu DNA, a informação que eu tenho nas minhas células, é de dor, é de sofrimento, é de abandono, é de rejeição. E aí eu vou buscar mais do quê? Mais do mesmo. Muda o cenário, mudam os personagens, mas o enredo é o mesmo. Elisete, eu falei lá no começo, né, que entre os transtornos que são tratados, tem a ansiedade, a depressão, os bloqueios, né, que você falou agora há pouco. Mas o que é mais frequente, assim, o que você identifica com mais frequência nas pessoas, nos teus pacientes? Ansiedade, medo, tristeza? Olha só,
Isso também é uma coisa muito importante que deve ser discutido e as pessoas também, e muitas vezes até enquanto profissional, não tem esse conhecimento, tá? O que são emoções, o que são sentimentos e o que são sintomas. Eu até fiz uma crítica, né, algum tempo atrás no meu Instagram, do filme Divertidamente 2. Né? É um filme muito bacana, ele traz uma questão bem, bem legal. No entanto, ansiedade virou emoção, tédio virou emoção, vergonha virou emoção. E aí a gente começa a falar de uma linguagem totalmente inversa. Xícara é xícara, microfone é microfone. Eu não posso tomar água aqui e nem falar aqui. Concordam? Se nós não soubermos identificar o que é emoção, o que é sentimento e o que é sintoma, já começa aí a bagunça. Quando nós falamos de traumas emocionais, o que é ansiedade? É um sintoma. O que é depressão? É um sintoma. Qual é a origem? Qual é a base emocional? Ansiedade, medo. Depressão, tristeza. E são as emoções que a gente mais identifica. Raiva, medo e tristeza. Enquanto ser humano, nós temos 7 emoções básicas. Todos nós temos, tá? Isso são estudos que já vêm se comprovando, né? Até pelas nossas características, pelas nossas expressões, né? O medo, a raiva, a tristeza, o nojo, a aversão, a alegria, tá? Que é aquela que poderia ser considerada a única boa. Não. Todos são bons porque são funcionais. Então, quando a gente começa a identificar a ansiedade, todo mundo tem ansiedade. É o mal do século. Hoje, o índice da ansiedade no Brasil supera os Estados Unidos, não sei onde. O que está por trás da ansiedade? O medo. E é aí que eu digo, vamos subir, vamos consertar o telhado? Precisamos encontrar a causa desse medo. E aí, vira e mexe, onde a gente cai? Infância. Aí eu sou um profissional que não posso ter medo. Hoje nós vivemos uma positividade totalmente tóxica, que todo mundo tem que estar bem, o Instagram só vai mostrar as coisinhas bonitas, os relacionamentos têm que ser perfeitos, a família do comercial de margarina. E é isso que acontece na vida real? Não. Aí daqui a pouco eu começo a me diminuir, começo a achar que eu não sou capaz, tenho um sentimento de a incapacidade, a insuficiência. Isso vai gerar o quê? No fundo? Medo. Eu não pertenço a esse mundo. Eu não vou dar conta. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou fazer isso? E a gente é engolido por uma matrix que nos coloca numa condição de ansiedade. Mas a ansiedade é medo. A depressão é a tristeza. E olha como que as coisas são. Os nossos sintomas, eles não estão contra nós. Eu costumo dizer muito, por exemplo, o que aconteceu na minha vida foi a minha maior virada de chave, quando eu precisava tomar morfina e ouvi que eu não teria uma vida normal e que eu precisaria conviver com a dor, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque foi ali que eu despertei. Por isso que a gente diz, o sintoma ele vem e ele faz assim na tua porta. Hoje. Hoje é uma dorzinha de cabeça aqui, tá me incomodando. Ok, o que eu faço? Tem uma farmácia em cada esquina. Tomo um remedinho. Mas esse sintoma tá querendo me falar alguma coisa. Mas eu vou lá e... né? Daqui uma semana... hoje tá um pouquinho mais essa dor. Novamente, o ser humano não quer viver com dor. Ele busca um remedinho. Daqui a pouco, esse sintoma vem com os 2 pés na porta e arrebenta tudo. Por quê? Porque você não parou para ouvir. O sintoma, ele é uma comunicação de que tem algo que você precisa resolver na sua vida. Identificar a causa dele, Exatamente. Por exemplo, uma dor de cabeça, principalmente se for região frontal, é medo. É medo do futuro, é medo do que vai acontecer, é medo de uma situação, é medo daquilo. E aí eu não estou sabendo identificar. Por quê? Porque nós não viemos com manual de instrução.
né? Por exemplo, a nova medicina germânica, ela ainda não está totalmente difundida, graças a Deus, hoje está em alguns contextos, mas nem tanto, né? A medicina hoje, ela está mais voltada para essa área integrativa, e a gente está aprendendo hoje dentro das próprias universidades de medicina, já existem alguns bancos específicos de espiritualidade, né? De olhar para as emoções. Hoje a gente sabe que a nossa mente não está separada do nosso corpo, né? Que os órgãos, não é o fígado, o pulmão, é tudo interligado. Então a gente precisa muito ter a compreensão de que se o sintoma está aparecendo, é porque tem alguma coisa que você precisa ver. Tá? Mais ou menos nesse sentido que as coisas acontecem. Certo. E em relação ao percentual de pessoas que têm esses transtornos, ansiedade, depressão, os clientes que você atende, no caso, as pessoas que você atende, o que mais, que tipo de problemas é mais frequente? Olha, hoje eu tenho, é bem variado, assim, muito variado, mas sim, se a gente parar para pensar e olhar ao nosso redor, vocês conhecem alguém no convívio de vocês que não tem ansiedade? Todo mundo, né? É geral, tá? A não ser que já é uma pessoa que já se conhece, uma pessoa que a gente costuma dizer está num nível de evolução diferente. Eu não tenho ansiedade. Eu tive ansiedade quando eu passei Covid, que eu consegui identificar o que era uma ansiedade. Que logo após o processo do Covid, era aquela coisa de comer, nada satisfazia, uma coisa horrível, né? Que foi quando eu consegui identificar, nossa, possivelmente isso é uma ansiedade. Mas hoje, diante daquilo que eu trabalho, e eu costumo dizer que para que nós possamos ser verdadeiros, para que nós possamos passar aquilo que nós sabemos enquanto conhecimento, nós precisamos viver isso. Isso se chama congruência. Disciplina, congruência. Se você é um profissional que você fala uma coisa e não vive, você não é um bom profissional. Então, eu hoje, na minha rotina, os primeiros 30 minutos do meu dia é meditação, é oração, é contemplação, é um encontro comigo mesma aqui dentro. Depois, a atividade física. Depois, eu vou para o consultório. Se eu não estiver bem, eu não tenho como cuidar das pessoas que chegam. Eu não tenho como orientar. Aí você chega lá com a tua dor, eu vou estar no papel da vítima instalada. Ai, nem me fala. Sério, eu já sei o que é isso aí. Nossa, eu também já vivi tudo isso aí. Nossa, aí eu tô lá roendo a unha, eu tô lá com um tique nervoso, balançando a perna, ou eu tô lá, né, descontando na comida, que muitas vezes a gente identifica. Pessoas, por exemplo, compulsivas, que compram, né, que fazem coleção de roupas no guarda-roupa com etiqueta e não usam, porque elas estão tentando suprir um vazio. Isso tudo é o quê? É a ansiedade. É essa nova era que está buscando aqui fora o que, na verdade, está aqui dentro. E uma das coisas que é mais importante nesse processo é exatamente isso. A saída é para dentro, não é para fora. Essa rotina que você comentou, que é a tua, ela é muito interessante, né? Você iniciar o dia já num ritmo diferente, né? Para você preparar o teu dia, de certa forma. Exatamente. Hoje ela faz parte da tua rotina, então ela é algo natural para ti. Total. Quanto tempo para isso se tornar natural? Para que não seja mais... Você não precise se policiar, se disciplinar ali para que isso aconteça. Porque eu tô passando por algo semelhante, você tá falando, eu tô me identificando no quesito ansiedade. Cara, a noite é o momento de maior ansiedade que desconta na comida. Você tá o tempo todo querendo tá beliscando algo, porque a ansiedade é a hora que você tira um pouco o pé, né? Então você não tá mais pensando tanto nos teus afazeres, mas aí a cabeça vai para que tá sendo ocupada, né? Não está tanto, entre aspas, né? Porque a gente desliga? Não, né? Não. A nossa mente, ela é muito automática. Ela é flutuante. E os pensamentos, eles se tornam acelerados justamente por quê? Porque a gente não sabe colocar o pé no freio. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu sei que eu tenho que desligar. Ok, você sabe, você desliga? Não desliga. Por quê? Isso é bem interessante.
Qual é a função da nossa mente? Pensar. Se parar, já foi. Qual a função do nosso pulmão? Fazer a oxigenação do ar. Qual é a função do rim? Filtrar. Então, se o rim parar de filtrar, acabou. Se o pulmão parar, acabou. Se a mente parar, acabou. Então, a gente não para. A gente ameniza a frequência. Nós estamos o tempo todo sendo movidos através de ondas cerebrais. Frequência. Por exemplo, uma criança, por que a gente tem essa janela de maior possibilidade de aprendizagem na infância? Porque a mente de uma criança ela funciona através de uma onda teta, tá? Que é como, sabe quando a gente está querendo acordar, que às vezes vem uns pensamentos, alguns insights, você não está totalmente desperto, mas você está ali. O copo está totalmente aberto e está aceitando todas as sugestões. Então, é uma onda cerebral, uma frequência alfa. Quando nós estamos no estado de raiva, de ira, uma frequência gama, tá? Então, é através dessas frequências. Então, por exemplo, eu não consigo, e ninguém vai conseguir, parar a mente. Mas a partir do momento que eu vou lá, eu tenho um espaço reservado para isso, é o meu momento. Respiração, tá? Estado de presença. Eu estou onde os meus pés estão. A minha mente está onde os meus pés estão. Se nesse exato momento minha mente dá uma vagada por aí, eu perco a linha de raciocínio, tá? Então eu busco estar 100% presente em tudo. Fácil? Não. Questão de fato de hábito. O nosso cérebro, ele é totalmente dentro da área da neuro, a gente fala, né, que a nossa mente ela é plástica. A neuroplasticidade da nossa mente, né? Você pega um plástico, você amassa ele. Quando você solta, ele não vai voltar para o estado inicial? Vai, a nossa mente é isso. Tem alguns autores que falam, né, 21 dias. Eu não sou dessa linha não, tá? Para mim, é aquela questão de que tá fazendo sentido para você. É desafiador? É. Por quê? Porque a gente desenvolver um novo hábito é ressignificar. É reprogramar a nossa mente. Eu trabalho com reprogramação mental. É assim? Eu vou lá, dou um estalinho, dou um comando e pronto, a partir de agora você vai sair daqui, você vai ser um elefante branco? Não. Mas você precisa ter essa consciência. E sim, a gente costuma dizer que tudo começa no pensamento. Então, eu tenho um pensamento. Eu quero desacelerar. Já é algo. O pensamento, ele gera um sentimento. O sentimento gera uma emoção. A emoção gera um comportamento. O comportamento gera um hábito. Tá? Mas começa lá. E para que eu tenha esse pensamento, que é a origem, é a sementinha de tudo, qual é o contexto do ambiente que eu vou colocar essa sementinha? O ambiente, as minhas companhias, o que eu tenho feito, o que eu quero. Você vai preparar a terra para colocar a sementinha. Por isso que muitas vezes, eu começo e paro, eu começo e paro. Eu fiz e não deu certo. Como é que está o ambiente? Você vai conseguir, hoje, por exemplo, conforme a gente vai desenvolvendo essas habilidades, eu consigo entrar em estado de transe, auto-hipnose em qualquer lugar, tá? É só fechar os olhos. E por vezes nem preciso fechar os olhos. Mas tem pessoas que podem estar lá no silêncio do silêncio do silêncio, mas tem um barulhão na sua própria mente. E é o pior barulho que pode ter. Então você precisa aprender, sabe a poeira quando ela levanta e daqui a pouco automaticamente ela vai baixar? Ou um rio. Imagina que tem um rio e alguém atravessou esse rio. E no fundo dele tem barro, tá? Você vai conseguir beber a água lá, quando a pessoa acabou de atravessar, que a água tá suja? Não. Você precisa fazer o quê? Esperar decantar, né? Exatamente. Tá? E sim, é um desafio. Porque normalmente a nossa mente, ela vem com os scripts bagunçados,
Não tá nada em ordem e a gente precisa colocar em ordem. Saber identificar o porquê que eu tenho medo. E eu consigo acabar com medo? Tem pessoas que chegam lá e dizem, e ele quer fazer uma hipnose para não ter medo. Não existe isso. Se eu tirar o teu medo, você não sobrevive. Vai atravessar a rua sem ir lá pro lado, ali vai ser atropelado. Exatamente. Não teríamos 8 bilhões de pessoas no mundo se não tivéssemos medo. O medo é funcional, tá? Não sei se eu consegui responder, mas é mais ou menos isso, tá? Orai e vigiai. A terapia em si, Elisete, a pessoa ela começa a terapia e ela, depois de um tempo, ela recebe alta ou é um processo contínuo que tem que ser? Como ir na academia, por exemplo. Que o ideal é fazer para o resto da vida, né? Um exercício da mente. Exatamente. Eu dou o exemplo seguinte. Imagina que você compra um carro 0 quilômetro. E você anda. Anda. Não tem que fazer uma manutenção? Você não tem que parar para abastecer? Somos nós. Eu não tenho esse hábito de dar alta, tá? Eu dou liberdade e digo, quando você sentir que alguma coisa está acontecendo e que você precisa de uma orientação, de um auxílio, eu estou aqui, tá? Liberdade. Eu não sou o tipo de profissional que você vai sair de lá e eu vou dizer assim, já deixa agendado pro ano inteiro, tá? Deixa toda quarta-feira às 16 horas é o teu horário aqui. Se torna pesado. É uma pressão. Então, não vai ter resultados. Eu dou liberdade. Olha, fez sentido a nossa conversa? Fez sentido eu identificar que talvez o seu medo começou lá com 3 anos, quando você caiu da escada? Fez sentido isso, aquilo, aquele outro? Sim, ele fez total sentido. Então, você pode voltar. Como eu disse, a minha sessão ela é mensal. A demanda é muito significativa. Segundo, de uma sessão a outra, o tempo também é terapêutico. E às vezes tem pessoas que na primeira sessão já sai com uma outra percepção. Na segunda, ela já diz, nossa, já mudou muita coisa na minha vida. É sobre isso. Na terceira sessão, vamos fazer o acolhimento dessa criança que se sentiu abandonada. Nossa, meus resultados estão excelentes. Não senti mais dor de cabeça. Você acredita? Acredito. Não fui eu que tirei a tua dor de cabeça. Você entrou em processo de remissão. E sobre isso. Bom, como tu tem um volume grande de pessoas que passam, né, por ti, existe uma média, né? Então, qual é essa média, digamos, da liberdade, né? De quantas sessões a pessoa ela passa em média para já se sentir assim muito melhor, né, com a terapia. Como eu disse, é muito variado. Tem pessoas que na primeira sessão já têm uma outra percepção, porque vão entender muitas coisas. Tem pessoas que na segunda sessão é outra percepção. Tem algumas pessoas que sim, daqui a pouco são um pouco mais resistentes a algumas questões, 4 sessões, 5. Mas na primeira, tá? E eu hoje faço um desafio para quem quiser. Elisete, eu tenho ansiedade e não tem como resolver. Na primeira sessão eu acho a causa a origem da tua ansiedade. Na primeira sessão, tá? Então, na primeira sessão eu já sei o que causou o quê. Já encontramos a telha quebrada lá, tá? Aí eu vou te dizer o seguinte, minha percepção enquanto profissional precisamos fazer um movimento de acolher tua criança. Isso envolve o quê? Reprogramação mental. A gente vai ressignificar isso. Qual é a ferramenta? Hipnose. Tá? A gente regride na causa, a gente vai reprogramando, a gente vai identificando. Um dos objetos que eu trabalho quando, por exemplo, eu identifico que essa criança, sei lá, por exemplo, um caso de abuso. Você tem que perdoar. Vai resolver? Não. Então, a gente primeiro precisa entender assim, o que eu preciso desconstruir de percepção e construir de novo. Tá? Perdão, por exemplo, é uma coisa que eu sempre digo. Sabe o perdão que você acredita que é? Não é. A gente vai ter que desconstruir a tua percepção de perdão e construir de novo. Aí tem uma situação de raiva. Não, mas você tem que aprender, perdoar as pessoas. Jesus perdoou. Lembra que tem uma camada bem profunda lá, somática? Se não liberar? Então agora eu entendi que eu tenho que perdoar. Você vai sair de lá
O bom samaritano, um ser celestial? Não. Não é um perdão superficial, né? Exatamente. Entra um processo do quê? Liberar essa emoção. Uma das minhas ferramentas é uma manopla. Tá? Então, identifiquei raiva. Até você não liberar essa raiva, você não sai daqui. É um outro nível de percepção. Por exemplo, existem hoje muitos contextos terapêuticos, e sim, eu utilizo alguns, porque cada caso é um caso. Por exemplo, uma constelação familiar para um abuso. Eu posso identificar que teve exclusão, eu posso identificar que está acontecendo uma repetição de padrão, eu posso identificar um monte de coisa. Eu vou trazer consciência para aquela pessoa. Vamos lembrar lá do painel do avião. Ele sabe os botõezinhos, mas ele não sabe lidar com aquilo. Resolve. Você vai me contar... Nossa, tem pessoas que dizem assim, já na primeira sessão, eu nunca contei isso pra ninguém, mas eu fui abusada quando eu tinha 7 anos. E a pessoa tá com 50 anos carregando isso. Agora eu falei, tá tudo bem. Será? Falou, liberou? A nível profundo? Se não buscar trabalhar isso dessa forma, desses níveis, eu costumo dizer que nós somos uma cebola, e cada processo é tirar uma camada, e a gente precisa chegar no nível mais profundo, que é o quê? Somático, energético. Racional, subconsciente, somático, energético. Daqui a pouco a pessoa vai entrar num processo, novamente, de se sentir abusada, de alguma situação, porque se tem água no copo, eu busco mais água. Até eu liberar tudo isso. Senão, do contrário, mais do mesmo. E acontece muito das pessoas achar que tem um tipo de problema, por exemplo, tem ansiedade, tem depressão, e ao invés disso, você identifica que não é nada disso. Total. Porque é essa a história. A gente se conhece? Não. Eu posso acreditar que é isso. Mas aí, nós sabemos quais são as nossas emoções? Como eu disse, tem muitos profissionais que não sabem identificar quais são as 7 emoções básicas. Vai misturar emoção com sentimento. Xícara é xícara, microfone é microfone. Se não soubermos utilizar esse alfabeto emocional, não soubermos falar a linguagem emocional, eu costumo dizer também que nesses processos todos, né, de já 10 anos de clínica e 17 anos nessa área do desenvolvimento, a gente vai desenvolvendo um ouvido biônico. Tá? Às vezes é uma fala da pessoa que você... Peguei. Uma nuance ali, né? Tá? Então, é naquela fala que você já pergunta, escuta, isso é você com a idade que você tem hoje? Ou será que isso é da tua criança? Na hora. A criança. Encontramos a causa. Começa... você já tem o feeling, né? Já tem o tato, Já pega. né? Profissional, né? Já pega. Palavras de impacto, nunca, sempre, sabe? Isso é muito característica da linguagem da criança. Sim. Tá? Às vezes a gente vai querendo dar uma sofisticada, né? Na nossa linguagem. Aí às vezes eu digo assim, a gente tem que aprender a tornar aquilo que é subjetivo em objetivo. Tá? Como é que você tá? Eu tô meio coisado. O que é coisado pra você? Nem sei. Que nos conhecemos emocionalmente? Não. Não sabe... Não sabe dar nome para o que sente. Tá, me conta um pouquinho mais sobre isso. Tô sentindo uma coisa estranha, né? Isso. Vamos tornar isso aqui objetivo, porque isso é muito subjetivo. Por isso que a gente diz, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Um fato é um fato, a interpretação pode ter várias, né? Então, eu preciso entender o que isso significa para você. E é você que vai me contar, não sou eu que vou colocar palavras na tua boca. E aí, com a tua frase, eu chego lá. Por isso que muitas vezes a gente tem que ter essa percepção enquanto profissional. A resposta está dentro do cliente. Elisete, esse tratamento, então, ele difere de pessoa para pessoa. Não há uma receita, por exemplo, para tratar a ansiedade, para tratar a tristeza, a depressão ali, que é o sintoma, né? Depende de... É íntimo, né? Sim. É individual, caso a caso. Caso a caso. Porque, mais uma vez,
nós podemos dar várias interpretações, né, para um fato em si. Mas a base de tudo é: qual é a emoção que está por trás disso? Encontrando a emoção, é um trabalho que eu digo, né, é de investigação. Tem um crime. Para você, de fato, confirmar esse crime, a gente precisa encontrar o corpo da vítima. Se eu não encontrar o corpo da vítima, o nome, CPF, RG e endereço, eu não posso afirmar absolutamente nada. Então, a gente vai investigando, e como eu disse, as respostas estão dentro de nós. Aí você só começa a virar as pecinhas do quebra-cabeça e montar o quebra-cabeça. E não tem segredo. As pessoas podem até interpretar, não, mas é muito difícil. Não é. Não é, porque quando a gente tem a ferramenta certa, você vai carpir com um martelo? Não vai. Você vai serrar uma madeira com uma enxada? Não vai. Então, agora, você tem a ferramenta certa e utiliza da forma certa? Não tem. Não tem. Mas a base é essa. Sim. Encontrar a emoção. Como que eu vou lidar, por exemplo, no teu caso ou no teu caso, pode ser diferente? Pode. Por quê? Porque talvez a tua percepção para uma situação específica é diferente da dele. E isso também é interessante. Para maior efetividade dos casos, eu preciso falar a mesma linguagem. Eu vou falar uma linguagem com você que é diferente da tua. Vai ter eficácia? Não vai. Então, por isso que a gente vai, né? Mas na primeira sessão, na maioria das vezes, a gente já consegue identificar padrões, crenças, a linguagem, tá? E uma das ferramentas que eu utilizo também, que me ajuda muito nesse contexto, é a numerologia, porque já na primeira sessão, eu identifico qual é a identidade energética de cada pessoa. Energia de personalidade e energia de aparência, como essa pessoa lida com as coisas. Antes dela falar quem ela é, eu já contei pra ela quem ela é. E aí não tem. Legal. Esses atendimentos, então, personalizados, né? Mas Sim. De tudo isso que foi trazido aqui, boa parte é dessas individualidades. Mas a gente sabe que você também faz trabalhos coletivos, né? Sim. Nesses casos, como é que eles acontecem? Por exemplo, eu tenho uma imersão que se chama Destino com Alma, tá? O que é destino? É ter consciência das minhas escolhas, né? Alma é a nossa verdadeira essência. Então, nós trabalhamos em 3 momentos específicos. Quinta-noite, sexta-noite e sábado o dia inteiro. A base é igual para todo mundo. Por quê? Porque no que a gente vai trabalhar? O que a gente identifica? Como eu disse, é muito notável quando a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades que nós identificarmos que nós vivemos no mundo infantil. Então, a gente vai trabalhar uma parte sistêmica de quê? Quais são os conflitos relacionados ao teu sistema familiar? Como você, enquanto criança, olha para o seu pai? Como você... Não hoje. Ah, hoje está tudo bem. Quando a pessoa me diz, hoje está tudo bem, eu já tenho ali o meu ouvido biônico de dizer, opa, lá atrás não estava. Não estava. Tá? Tua percepção em relação à sua mãe. Agora a gente precisa fazer um movimento de acolher essa criança. Tá? Então a gente vai trabalhando por camadas, no coletivo. Mas é uma forma muito individual. E isso também, e eu gosto muito de trabalhar no coletivo, nos treinamentos, por quê? Porque forma uma egrégora muito forte. E aí a gente consegue trabalhar de uma forma muito profunda. Tá? E às vezes a tua dor é a dor do outro. Aí quando a gente vai trabalhar no contexto, por exemplo, em dupla. Ah, você vai representar o meu pai, você representa a minha mãe. Sem você saber, existem muitas características, a fala, quando a gente trabalha nesse contexto mais sistêmico, né? O campo, ele vai informar. E é muito profundo. E a gente cria conexões que a gente leva para a vida. Aí a gente vai trabalhando. Pai, trabalha a mãe, trabalha a criança. Tem um processo que eu trabalho já de início, que é a terapia da morte. A gente faz o movimento do renascimento. A gente vai por camadas, tá? E no individual isso é possível? Não. Eu não tenho como fazer um movimento de renascimento com você no consultório. Isso só é possível no contexto do treinamento. Né? A gente trabalha crenças em relação ao dinheiro, tem uma dinâmica que é a dinâmica do dinheiro, tá? Então a gente trabalha isso também lá no coletivo. Relacionamentos, padrões de relacionamento. Então, só é possível nessa camada ainda mais profunda quando é no coletivo. Eu tenho pessoas que foram uma vez no consultório,
A gente identificou várias questões e eu disse, olha, tal dia tem o treinamento. Você é uma pessoa que está apta para ir, porque tem casos que não são, tá? Quando eu vejo que tem muito ganho secundário, quando eu vejo, por exemplo, um borderline, tá? Uma pessoa que ainda ela tá naquela criança totalmente infantilizada, não adianta ela ir porque não vai ter resultado nenhum. Aí tem pessoas, e tem muitos relatos de pessoas que vivenciaram o treinamento, que elas saem completamente transformadas. E aí eu digo, ó, quer fazer a tua manutenção? Quando você quiser. Você precisa estar aqui toda hora? Pra quê? Jamais. A pessoa, eu costumo dizer que ela faz uma travessia. Ela tá aqui enquanto criança, tá? E nós, na maioria das vezes, estamos. E a gente vai fazer essa travessia para chegar aqui, ó, no adulto. Adulto ganha dinheiro. Adulto vai pra vida. Adulto tem saúde. Adulto tem relacionamento saudável. Adulto tem boas escolhas, tem discernimento, tem assertividade. A criança não. E se a gente não buscar, a gente fica lá na criança sem saber. Então, é por isso que hoje eu prezo muito pelos treinamentos também. Todo mês tem um. Legal. Muito bem. Elisete Maria de Almeida, prazer enorme conversar contigo, recebê-la aqui no Fala Mais. É um papo muito edificante, né? Porque pra gente aqui é muito legal, né? E com certeza o pessoal que está acompanhando, que acompanhou até agora também, sempre tira ali, se não tudo, né? Mas pelo menos uma fração ali de algo que possa ser útil para melhorar o dia a dia, né? Para melhorar os relacionamentos. A gente costuma dizer, né, que algo das nossas conversas aqui, o pessoal sempre vai pegar para si, né? Vai tirar um proveito. Mas essa foi muito intensa, né? Eu acredito, como o Jonathan disse, o percentual com certeza vai ser bem maior de tudo que foi dito aqui, né? Espero. Então, muito obrigado pela tua presença. Deixa as tuas redes, né? O pessoal te encontrar também, né? Sei que você é bastante ativa no Instagram, por exemplo, né? Hoje, o Instagram é a nossa maior vitrine, né? Então, Terapeuta Elisete, vocês vão me encontrar lá. Depoimentos, imagens, relatos dos treinamentos, das vivências, muito material, muita live. Eu costumo dizer que essa informação que nós podemos repassar, né, o conhecimento, quando ele é repassado, ele se torna muito mais valioso, porque não adianta eu ter um conhecimento e eu deixar numa caixinha, né? Então, eu gosto muito de fazer isso, de fazer lives, de trazer informações em todos os sentidos, e é uma caixinha de ferramenta bem significativa. Então, a gente pode falar em vários temas, né? Tanto da hipnose, quanto que da constelação familiar, quanto que da numerologia, da nova medicina germânica, então, da espiritualidade, que também é algo que eu gosto muito. Então, dá para escolher o tema e aproveitar o que está lá. Perfeito. Tá certo. E muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui. A honra toda nossa. O Jonathan já fez os agradecimentos, Elisete, né? Só reforçar também. Obrigado pela sua vinda aqui. E a gente vai também agradecer as pessoas que estão agora chegando daqui a pouco através da sua rede, né? Aqui dentro da nossa plataforma, do nosso podcast. Sejam todos bem-vindos, né? Iniciamos a temporada, né, muito bem, com o pé direito. Espero que sim. Com certeza. A rede já foi dita, mas o pessoal que está acompanhando aqui dentro do YouTube, a gente vai deixar também linkado nos posts lá, né, uma collab, para que vocês cheguem lá pelo Fala Mais dentro do Instagram ao perfil da Elisete também. Beleza? Muito obrigado, Elisete. Obrigado a vocês. Obrigado também às nossas marcas, essa galera que está passando aqui atrás, né, os nossos patrocinadores da temporada 2025, que são a Cicobi Valcred Sul, o Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora, também a CRT Technology e o Oeste Mais. Valeu, pessoal. Obrigado. A gente se vê na próxima semana.